Oi, gente. Estou gravando essa aula para o terceiro ano sobre movimento agrário, movimento pela terra, né? Os movimentos sociais pela terra. Vou dar um foco maior ao movimento MST, mas eu decidi gravar esse vídeo em três, tá? 3 de 12 minutos no máximo. Vou tentar fazer isso porque eu vi que vocês não têm muita paciência de assistir um vídeo longo e eu falo muito mesmo. Não é que eu falo muito, os assuntos são assuntos delicados e assuntos que precisam ser tratados com historicidade, então eu tenho que colocar o contexto histórico, senão vocês ficam perdidos, e aí acaba me estendendo mesmo. Então eu vou tentar gravar em 3 vídeos, tá? Primeiro eu vou explicar o que é reforma agrária, porque existe a questão da reforma agrária, tá? O direito à terra. No segundo vídeo eu vou tratar sobre a reforma agrária no Brasil, também é um vídeo curto. E por último o MST, tá bom? Vou tentar fazer 3 vídeos curtos, aí vocês vão assistindo e conforme dê pra vocês, tá bom? Porque eu passei uma atividade sobre isso, né? E eu não cheguei a postar nenhum vídeo explicando, tá? Então, vou gravar esse explicando, tá? A primeira coisa que quando a gente fala em acesso à terra, direito à terra, reforma agrária, a gente tem que pensar na terra, né? Qual a importância da terra para o ser humano, né? Por que ela tem que ser um direito? Está na Constituição, acesso à terra é um direito, né? A terra, ela tem uma função social. Ela existe para que a gente tire dela o nosso sustento e para mediar a nossa existência, a nossa existência material. A gente precisa da terra. Há muito tempo atrás, a terra era considerada o bem mais precioso e quem tinha uma quantidade gigante de terra eram os ricos, os grandes proprietários. Hoje em dia já está bem diferente essa ideia de riqueza, né? Já não se atribui-se mais a uma extensidade de terra. Mas vamos lá, eu preparei uns slides, eu vou ficar olhando aqui para o computador, então não estranhe se eu olhar para lá, tá? Para eu não passar dos limites, não ficar falando coisas a mais. Então eu preparei para eu me orientar. A terra é um fundamental do homem. Para o homem garantir a vida, ele precisa da terra. A terra é um instrumento de existência para a gente. A sobrevivência do homem depende do modo como ele trata a terra e dela tira o seu sustento. Para isso, desde os primórdios da humanidade, que o homem luta pelo acesso à terra. Se é da terra que eu tiro o meu sustento, é ela quem garante a minha existência material, eu preciso tratar a terra com respeito, com sustentabilidade, né? Que é uma discussão bem contemporânea. Como você utilizar os recursos da natureza com sustentabilidade. E como garantir que todos tenham acesso a esses recursos naturais, né? A reforma agrária está bem nesse sentido. Garantir que as pessoas tenham acesso à terra, para quê? Para tirar dela a sua própria existência material. No Brasil, as lutas e os movimentos sociais que buscam conquistar o direito à terra ainda enfrentam muita violência social e institucional. Qualquer reportagem que vocês forem ver sobre o sem terra, é provável que vocês vão ver situações de conflito, de violência, porque ainda não é um assunto resolvido no Brasil, embora já esteja na Constituição de 1988, a garantia do acesso à terra através da reforma agrária que deve ser feita pelo próprio Estado, pelo governo, né? Então já existe isso na Constituição, mas infelizmente não está concluído, não está concretizado por causa das forças dominantes, né? Nos conflitos entre os trabalhadores sem terra e os proprietários de terra, né? Os donos da terra, os grileiros. No Brasil, daí a necessidade de mecanismos de proteção e defesa no tocante à questão agrária no país. A exemplo do Estatuto da Terra, a Constituição Federal e, mais recentemente, a Lei Complementar 8.664 de 93. Então, aqui, o que eu quis colocar? Que é preciso ter um mecanismo de proteção para esses grupos sociais e para essas pessoas, para que elas consigam reivindicar o seu direito, para que seja consolidado enquanto lei esse direito à terra e para que elas se sintam protegidas, pautadas pela lei, para lutar pelo acesso à terra, pelo acesso ao trabalho. Então, um dos primeiros exemplos que a gente tem não é um dos primeiros, mas é um dos recentes, o Estatuto da Terra, que eu vou contar sobre ele um pouco depois, que eu vou detalhar um pouco mais, tá? E depois a gente tem a Constituição Federal de 1888. Eu não vou detalhar nenhum dos dois agora, porque eu quero entrar num outro assunto um pouco antes que isso ainda, tá? Mas só para salientar que esses são algumas das providências, os mecanismos de proteção a esses grupos, tá?
Bom, Estatuto da Terra, né? A lei número 4.504 de 64, todo mundo sabe que aconteceu em 64, né? 64, 1º de abril, ditadura militar. Então, a gente estava no período da ditadura militar. Em seu artigo 2º afirma, então foi no período da ditadura militar, assim que se instaurou o regime, que foi criado esse Estatuto da Terra, né? Com o intuito de mediar os conflitos e evitar maiores problemas entre o campo, os trabalhadores do campo e os donos da terra, né? E os proprietários de terra. Então, foi um jeito que eles encontraram de abafar um pouco essa disputa, essa luta, criando o estatuto, tá? É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista na lei. Então, qual que é a função social da terra? Para que ela existe na sociedade? Para que ela serve, né? Aqui é o 2º estatuto, tá? A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, ou seja, que nela trabalham, assim como de suas famílias. Mantém níveis satisfatórios de produtividade, ou seja, a terra ela precisa ser produtiva, ela precisa estar o tempo todo em produção, ou seja, ativa. Não é abandonada, não é parada, ela existe com uma função social para nos ajudar o ser humano, enquanto o maior recurso natural que a gente tem, não pode ser, não ser o maior, mas a gente depende dela, né? Para a gente se manter materialmente. Então, ela tem que estar sempre em produtividade, em uso. Quando ela assegura a conservação dos recursos naturais, porque não adianta você explorar a terra também sem preservar os recursos naturais, porque eles vão acabar. E você vai precisar dele para existir, então precisa ter uma conservação desses recursos. Quando a terra observa as obrigações legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem e os que a cultivam. Ou seja, se você trabalha para um proprietário, para um fazendeiro no setor agrário, você trabalha lá, você precisa ter garantido também que, por você trabalhar nessa terra, você ter acesso a esse trabalho, você tem que ter uma relação de trabalho justa. Ou seja, tem que ser uma coisa feita dentro da lei. Ao tratar da prioridade dos direitos fundamentais das pessoas, agora aqui, gente, já ali foi o Estatuto da Terra, tá? Agora eu já vou falar sobre a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição Federal, a mais recente, tá? Sobre o artigo 5º. O artigo 5º, inciso 22. Da Constituição Federal. Vamos ver o que ela nos diz, né? É algo parecido, tá? Com o Estatuto. Estabelece o princípio que lhe garante a proteção do Estado, jurisdição, qual seja o cumprimento da função social. Ou seja, também está falando sobre qual a importância, para que serve a terra para o trabalhador e para o ser humano, tá? Que no caso brasileiro. A Constituição assegurou a todos, presta atenção, gente, a Constituição assegurou a todos o acesso à propriedade, desde que a mesma, ou seja, a propriedade, cumpra certos requisitos para receber a proteção legal. Então, aqui está dizendo, né, na Constituição Federal, que todos devem ter acesso à terra, todos devem ter acesso à propriedade. Lógico, essa propriedade tem que cumprir certos requisitos para ter essa proteção do Estado, né? Ela tem que estar, de alguma forma, legalizada, tá? É garantido o direito de propriedade 23, ou seja, inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Sobre o cumprimento da função social da propriedade, a Constituição Federal, em seu artigo 186, mais adiante, ele afirma o seguinte: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo os critérios e graus de existência estabelecidos em lei, ao seguinte requisito. Bem parecido com o Estatuto da Terra, tá, gente? A Constituição foi inspirada. A função social aproveitamento racional e adequado. Não basta você ter um pedaço de terra, um hectare de terra. É preciso que você aproveite de forma adequada essa terra. Você trabalhe nela, você cultive nela, né? Que ela seja produtiva. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Como a gente já disse, ao utilizar os recursos naturais, você precisa preservar. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Se houver um tipo de trabalho, contratação, né? Esse tipo de relação de trabalho, elas precisam estar amparadas pela lei também. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ela deve existir como função de favorecer a nossa vida,
dos trabalhadores e dos proprietários que estão lá. Ainda a respeito da função social da propriedade, no artigo 184 estabelece o seguinte: compete à União. O que é a União, né? A União é o próprio Estado, é o poder maior. Desapropriar por interesse social. De novo, compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Ou seja, cabe à União, cabe ao próprio Estado, desapropriar essas terras improdutivas. Para quê? Para que seja feita a reforma agrária. Se aquela terra, aquela extensão enorme de terra não está sendo utilizada para nada, não está tendo uma função social que é garantir a nossa existência, que garantir a nossa existência material, então essa terra tem que ser desapropriada pelo Estado, para que o Estado consiga garantir a função real dela, para fim de reforma agrária. Então tá na lei, tá? O imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, não importa de quem seja, né? Mediante prévia e justa indenização, essa pessoa seria indenizada com títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Ou seja, o governo vai desapropriar esse imóvel que não está sendo utilizado, né, para que ele seja voltado para a reforma agrária, e vai indenizar esse proprietário com títulos de dívida agrária, para garantir que a terra realmente tenha sua função social complementada, instaurada. Podemos definir, então, reforma agrária como um sistema em que ocorre a divisão de terras, ou seja, propriedades particulares, latifúndios improdutivos. Latifúndios improdutivos, gente, é aquela grande extensão de terra que não está sendo utilizada. São comprados pelo governo a fim de lotear e distribuir para as famílias que não possuem terras para plantar. Isso é reforma agrária. O governo tem a obrigação, que está na lei, de desapropriar terras improdutivas, distribuí-las em lotes para essas pessoas que não têm onde morar, que não possuem terra e que não têm trabalho, porque a terra ela não traz só a moradia, ela traz o trabalho também. Dentro desse sistema, as famílias que recebem os lotes ganham também condições para desenvolver o cultivo, sementes, implantação de irrigação e eletrificação, financiamentos, infraestrutura, assistência social e consultoria. Tudo isso deve ser oferecido pelo governo. Não adianta o governo dar um lote de terra para um trabalhador sem terra. Ele precisa ter o amparo, a assistência do governo. De que forma? Através disso, através de técnicas para que ele consiga cultivar aquela terra, através de empréstimos, incentivos, para ele consiga desenvolver o negócio dele ali, para que ele possa trabalhar. Reforma agrária no Brasil. Gente, esse tema da reforma agrária no Brasil eu vou deixar para um próximo vídeo, para esse vídeo não ficar longo, tá? Porque vocês sabem que eu falo muito. Então, para sistematizar e para finalizar, eu espero que vocês tenham entendido que a terra ela tem um valor social e tem uma função social. E é por isso que existem os movimentos sociais agrários, principalmente o MST. Por quê? Para garantir que essas pessoas que não têm acesso à terra nem ao trabalho no campo tenham a possibilidade de fazer-se cumprir a lei que está na Constituição, como vocês viram. A Constituição prevê que a terra deve ter um uso, uma função social. E para cumprir-se isso, essa lei, é que existe a reforma agrária, chamada reforma agrária, né? Reformar a ideia de terra, trazer uma nova distribuição, uma nova forma de desenvolvimento rural, de que essas pessoas tenham acesso, não fiquem aquém do processo produtivo, tá? É para isso que existe a reforma agrária, essa é a grande importância da terra, é por isso que existem movimentos agrários, e principalmente o movimento MST. Se ficar alguma dúvida ainda sobre essa questão da reforma agrária ou a importância da terra, vocês perguntem para mim no Meet ou por e-mail, tá bom? Vou parar por aqui porque eu vou fazer um segundo vídeo agora sobre a reforma agrária no Brasil, tá bom?